de pontos de interesse dos segmentos que vão compor a missão, né? Por que que a gente faz visitas técnicas, né? Porque a gente entende que é uma maneira das empresas entenderem, primeiro, ponto de venda, como é que é na localidade, né? Segundo, quem são os concorrentes do seu produto que vão estar lá expostos no varejo local. Entender um pouquinho a questão do preço praticado naquele mercado. Entender as exigências em termos de rotulagem, de tamanho, de embalagem, de tudo que o país exige, né? Vocês vão estar vendo lá, ter a possibilidade de ver os outros produtos que já estão disponíveis lá no mercado, né? Conhecer um pouquinho o perfil dos consumidores, né? Ou seja, o que que aquele país consome, o que que aquela cidade tem o interesse, né? Quais são os produtos que vocês vão encontrar em maior número de oferta lá, né? Então, é uma visita que a gente considera que é muito importante, que melhora a competitividade da empresa brasileira, uma vez que ela tem essas informações, né? A outra coisa importante é poder divulgar os produtos numa feira, que é a principal feira de negócios do Paraguai, identificar parceiros para poder operar no Paraguai, sejam eles distribuidores, sejam representantes, sejam outro tipo de comprador que vão estar lá visitando a feira. E realizar reuniões B2B com as empresas compradoras que vão visitar a feira. Pode passar. Bom, isso é um pouco o que a gente oferece, eu já falei, né? Já expliquei, então vou pedir para pular. O mais importante é que vocês vão ter o apoio da São Paulo Negócios e do time da SECOM, da Embaixada Brasileira e da Câmara o tempo todo lá para vocês, né? Pode passar. Então, queria falar aqui rapidamente sobre os dados que a gente levantou sobre o Paraguai e que muito provavelmente a embaixada e a própria Câmara têm melhor e mais atualizado do que nós, né? O que a gente conseguiu apurar de importante, que o Paraguai representa aí o maior crescimento econômico projetado na América do Sul, ou seja, se projeta que em 2023 o crescimento seria de 4,5% do PIB, acima da média mundial, né? Um dado do FMI. Terceiro no ranking de clima de negócios da América do Sul, é um dado de 2021, da Faculdade Getúlio Vargas, só que esse índice, ele é de 2021 mesmo, porque não tem todo ano. Então, só para vocês entenderem também que é uma coisa que eles divulgam a cada tempo, né? Resiliência econômica a choques externos, né, em termos de crise econômicas na região. O Brasil foi a principal origem das importações do Paraguai em 2021 e segundo em 2022. Esse é um dado que vale a pena a gente olhar. Por quê? Porque o Brasil está perdendo terreno. Perdendo para quem? Para a China, né? Então, ou seja, nós temos muitas facilidades em exportar para o Paraguai e mesmo assim a gente está perdendo terreno. Por quê? Porque há um desinteresse das empresas brasileiras em exportar para o Paraguai, muito embora a gente saiba que existem muitas oportunidades, né? Então, aí a gente entende que um outro ponto importante também é a diversificação. Foi listado pela Apex Brasil que existem oportunidades para mais de 1.743 produtos brasileiros para o Paraguai, né? E o último dado, que é bastante importante, é a proximidade geográfica, né? Que vocês podem fazer uma exportação e ela vai via rodoviária, inclusive, para o Paraguai, né? Se quiserem. E os acordos de comércio que a gente tem, que vale a pena também ressaltar que são muito importantes, né? Pode passar. Oi? Um minutinho que Travou? acho que travou, travou. Saiu, né? Você vai pôr de novo? É o próximo, né? Aí. Agora sim. Bom, era uma proposta de agenda que a gente tem, que ainda é tentativa, né? Porque está sujeita aí
a modificações e confirmações, porque a gente está construindo em conjunto, né? Então, a nossa ideia é, dia 18, a viagem para o Paraguai, dia 19, um roteiro de visitas técnicas guiadas, de acordo com cada segmento, dia 20, quarta-feira, visitas pela manhã, visitas, e no período da tarde, acompanhamento da montagem do espaço expositivo de cada empresa, né? E à noite, há uma proposta de evento de abertura na Embaixada Brasileira em Assunção. Dia 21, a gente tem a própria participação na feira, e aí, não só expondo os produtos, mas participando das rodadas de negócio oferecidas pelo próprio organizador da feira. No dia 22, idem, e no dia 23, retorno ao Brasil. Essa é a nossa sugestão, que depois de a gente mapear e compor a comitiva, nós vamos voltar a falar disso aí para cada empresa que está efetivamente inscrita, né? Pode passar. Bom, aqui a gente não tem ainda o desenho do espaço da São Paulo Negócio na feira. O que a gente tem é uma planta, onde vocês vão ver aqui nesse círculo, está localizado ali o espaço destinado a São Paulo Negócios. Esse espaço a gente não tem ainda nem a metragem e nem exatamente quantas empresas, porque nós estamos lançando isso agora, né? Vamos fazer aí apresentar para vocês um formulário de manifestação de interesse. Então, esse espaço, por hora, ele é um espaço que a gente pré-reservou, mas que também está sujeito a alterações, né? O que a gente tem aqui, ó, para vocês entenderem, são dois exemplos de stand na feira do ano passado, na feira do espaço da AB Casa. Pra vocês entenderem um pouquinho aí o espaço, como é que era, a Carolina pode falar melhor para vocês sobre isso. Pode passar. Bom, como é que a gente vai selecionar as empresas, né? As empresas vão manifestar aí o interesse em participar por meio de um formulário, né? A gente vai avaliar as informações que cada empresa colocar no formulário, e aí nós vamos selecionar aquelas que obtiverem maior pontuação, né? Como é que se dá essa pontuação? Mediante critérios estabelecidos aí pela São Paulo Negócios, né? Aquelas empresas que têm mais potencial exportador, aquelas empresas que são da cidade de São Paulo, as empresas que são vinculadas a alguma associação parceira da São Paulo Negócios, enfim, depois a gente explicita para vocês aí os critérios de pontuação. E é óbvio que vão ser selecionadas aquelas que tiverem maior pontuação, né? E se houver empate, né? O empate principal é ser da cidade de São Paulo ou estar vinculado a uma entidade parceira. O prazo de inscrição é até amanhã, a gente precisa desse prazo cumprir, tentar cumprir esse prazo, porque, né, para viabilizar essa missão, a gente precisa de pelo menos 10 empresas interessadas. Então, se a gente não tiver esse quórum mínimo de empresas, a gente não consegue tocar a ação. Pode passar. Bom, aí tem aqui o regulamento, né, que vai ser enviado para vocês aí, vocês têm que preencher, tem o link, e aí aguardar um pouquinho, a gente vai analisar, né, esse formulário, e vamos, aí, uma vez aprovada, a empresa recebe o termo de compromisso. Pode passar. Bom, aí, em termos de investimento, né? As empresas sediadas na cidade de São Paulo são isentas de taxa de participação. As empresas associadas a entidades parceiras, que são de outras localidades que não São Paulo, têm uma taxa de R$ 500, e as empresas que não são associadas a nenhuma entidade com quem a São Paulo Negócios tem parceria, elas pagam R$ 1.000. Uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar para vocês também é o seguinte: como a gente não cobra taxa de participação das empresas paulistanas, uma vez que assinou o compromisso, e isso serve para qualquer empresa, seja paulistana ou seja outras, a gente não devolve a taxa de inscrição, né? E se não pagarem, vão ser cobradas por isso, né? Aquela empresa que, depois de ter assinado o termo, desistir, ela não vai receber o recurso investido de volta, né?
porque a gente, obviamente, tem despesas, né? A gente contrata o chão da feira, a gente contrata uma montagem, né? Então, é isso, pode passar. E, por fim, eu quero aproveitar que estão todas vocês, empresas queridas, e divulgar que nós estamos com as inscrições abertas e estamos já nas últimas vagas para esse curso muito bacana que a gente está oferecendo com a Cristina Volovski, que chama Gestão da Exportação e Marketing Internacional. É um curso que está na segunda edição já. Ele é composto aí por 4 módulos, tendo aulas gravadas e encontros ao vivo online. Ou seja, algumas aulas são gravadas, vocês podem assistir a hora que quiserem, e outras aulas são online, mas com a Cristina presente, interagindo aí com as empresas participantes, né? Ao fim do processo, para aquela empresa que participou, cumpriu com a carga horária e cumpriu com todas as atividades do curso, elas têm direito a uma mentoria individual com a Cristina, onde ela vai falar um pouquinho aí da estratégia de exportação para cada uma das empresas, né? A Cristina, ela é uma especialista em negócios internacionais, ela é dona de uma empresa que se chama Comex, tem mais de 20 anos aí de experiência em comércio exterior, participa anualmente de uma série de eventos internacionais, feiras, rodadas de negócio. Então, ela tem uma experiência na prática mesmo, e é isso que ela ensina para as empresas, né? Ela ensina do ponto de vista de prático, muito pouca teoria e a real, né? Como é que é a real desse mundo da exportação. Então, a gente gosta muito dela, ela tem uma larga experiência, principalmente com a ABIMO, que é a Associação de Equipamentos Médicos e Odontológicos, é uma pessoa muito competente e a gente tem a história aí, o histórico de empresas que participaram da primeira qualificação que a gente ofereceu e todas elas estão num caminho muito bem sucedido aí da exportação, né? Então, pode passar. Aqui tem os meus dados de contato e tem também os dados de contatos gerais da São Paulo Negócios. A gente está super aberto aí, não só para as dúvidas de vocês, mas para todos aqueles serviços que a São Paulo Negócios oferece e que podem ser demandados por vocês, empresas, né? Agora eu quero passar, pode tirar, Amanda, eu quero passar a palavra para o Pedro Cavalcante, que é o chefe da Embaixada Brasileira em Assunção. Vamos lá, Pedro. Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos. Eu vou fazer também uma breve apresentação. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu até peguei emprestado aqui do Júnior a apresentação que ele faz da Expo para falar também um pouco dessa proximidade que a Embaixada e a Câmara de Comércio têm nesse evento. São meses de preparação, de trabalho na busca de patrocínios, de diversos apoios. Então, é muito gratificante ver isso se concretizando. E eu queria, deixar aí depois também minhas informações de contato. Eu queria primeiro falar de um pouco da política aqui no Paraguai, da economia como um todo, e depois falar de comércio e investimentos. O Brasil e o Paraguai têm uma relação intensa, acho que é a palavra que talvez melhor defina, dada a fronteira, que é uma larga fronteira que temos em conjunto, parte dela a fronteira seca, a ponte de travessia que são basicamente uma rua, especialmente ali na região de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Mas acho que a imagem que nós temos com maior clareza na cabeça é a Ponte da Amizade, foi até o que apareceu na apresentação da Márcia. E eu tenho a satisfação de informar que o Brasil está construindo duas novas pontes. O Brasil e o Paraguai estão construindo duas novas pontes internacionais,
uma ao lado da Ponte da Amizade e a outra em Porto Murtinho. Então, essa conexão que é grande, ela tende a aumentar, tende a se facilitar. A política aqui no Paraguai, ela seguiu em grande medida a transição democrática que aconteceu no Brasil na década de 80, com o fim do regime militar no Brasil, a ditadura que foi bastante longeva, ela perdeu um pouco condições políticas de se sustentar, e com o Mercosul, na década de 90, e a cláusula democrática do Mercosul, houve um processo de estabilização democrática na região. O Paraguai, diferente do Brasil, é um estado unitário. Aqui há uma certa concentração de poder na capital e na figura do presidente, que, por sinal, vai haver agora uma mudança de governo no dia 15 de agosto, e um pouco testemunho dessa proximidade das relações, há uma probabilidade muito grande que o nosso presidente Lula, venha prestigiar aqui a posse. Há um novo governo, mas há uma transição dentro do mesmo partido. Aqui, desde a redemocratização, o Partido Colorado é a maior força política aqui no Paraguai e seguiu essa tendência, conseguindo reeleger um candidato desse partido. Aqui, ano passado, houve a eleição primária do Partido Colorado. Esse ano, no começo do ano, em abril, houve a eleição propriamente dita, mas com a eleição primária, muita gente já apostava que o novo presidente seria o candidato do Partido Colorado, que acabou se confirmando. Então, isso mostra uma estabilidade política nesses últimos anos. Apenas uma vez algum candidato da oposição se elegeu, e também a força do Partido Colorado. Entrando na economia, o exemplo do Paraguai de estabilidade macroeconômica é algo assim que deve ser seguido por toda a região. Nos últimos 20 anos, o Paraguai teve uma taxa de crescimento na média de 4%, como a Márcia chegou a antecipar, e ele está um grau abaixo do investment grade, do grau de investimento, quando grandes investidores institucionais podem, por estatuto, investir no país. A relação dívida externa com o PIB também é baixa. Eu vou mostrar um pouquinho os dados recentes, assim, que durante a pandemia isso teve um leve acréscimo. E algo que a gente comenta aqui, o Paraguai tem um benefício, que é a sua baixa tributação, o que também cria algumas dificuldades para o país, porque a tributação baixa, ela tem o efeito de uma baixa arrecadação para o governo, e o governo tem, com isso, poucas ferramentas financeiras para investimentos em infraestrutura, em serviços sociais. O que também deixa margem para o setor privado. A gente vê, por exemplo, investimentos de parcerias público-privadas, como a rodovia Assunção Cidade do Leste, que é a mais importante para o Brasil, que é a rodovia que une a cidade, a capital, com o sul do Brasil. E há um baixo investimento estrangeiro aqui em relação ao PIB, é abaixo da média da região. Um pouco, talvez, pegando o gancho do que a Márcia comentou, eu não sei se é um desinteresse, mas uma falta de conhecimento sobre o Paraguai. Eu mesmo, chegando aqui, imaginava o Paraguai diferente. Eu estou há 2 anos aqui na Embaixada e acho que a imagem que o brasileiro médio tem do Paraguai é um pouco
aquele caos da fronteira, do comércio de Cidade do Leste, que eu devo dizer agora conhecendo, ele é apenas nos 150 primeiros metros passados a fronteira. É um pouco pegar mercados mais caóticos do Brasil, de São Paulo, Rio de Janeiro, e extrapolar isso para todo o país, o que não é verdade. Aqui, a Assunção é um comércio de luxo assim, bastante pujante, vários centros comerciais de altíssimo padrão, concessionárias de carros de luxo, algo que me impressionou. Algo que me impressiona também, eu fui buscar esse gráfico, isso é a cotação do Guarani, que é a moeda local, frente ao dólar, nos últimos 20 anos. 20 anos, a cotação saiu aí de 6 mil guaranis para o dólar, agora está 7.200 guaranis por dólar. Acho que país algum aqui da região consegue ter um gráfico tão linear em 20 anos de política. Por isso que esse êxito da política econômica do Paraguai é algo tão marcante. Poucos dados que eu queria apresentar, só um pouco, essa taxa de crescimento, ela acaba seguindo um pouco a variável do clima, porque é um país que depende bastante do comércio exterior, especialmente do comércio agrícola, e quando há secas, como ocorreu ali em 2020, 2019 também um pouco da pandemia, mas seca e pandemia, há uma queda no PIB, e 2022 também teve uma seca pronunciada. Agora, a previsão para 2023 já está de novo em 4,2% de crescimento. A população ela é por volta de 7,5 milhões de pessoas, cerca de 3 milhões aqui na região de Assunção, que concentra assim, grande parte da população de mais alta renda. É um país desigual, assim como o Brasil, e é um país com a renda média significativamente mais baixa do que o Brasil. Isso é algo que eu vou no slide seguinte falar um pouco da distribuição de renda, mas é um desafio que a nossa região enfrenta. Nos últimos 20 anos, houve uma queda significativa da pobreza, da taxa de pobreza aqui no Paraguai, e, infelizmente, a pandemia ela freou um pouco esse processo que estava ocorrendo. E é um processo mais de queda da pobreza, né? Mais voltado para a geração de novos empregos e menos para políticas assistencialistas governamentais. Então, é uma inclusão por meio do emprego, que é algo que eles gostam muito de mencionar aqui. Dívida do setor público, eu coloquei ali, ela girava em torno de 20%, com a pandemia, com a necessidade de prover serviços sociais para a população que estava em quarentena, houve um acréscimo significativo, mas ainda bastante abaixo de níveis preocupantes. Só botei ali para comparação, a relação dívida-PIB do Brasil é de 70%, 73%, mas há outros países, na Itália é 160%, no Japão é 200%. Então, isso depende um pouco da força institucional do país. Aqui, falando da distribuição de renda, eu estava mencionando um pouco a desigualdade, né? Aqui, a classe alta ela tem um número um pouco mais reduzido, 2,3%, e a classe média, 38%. Eu coloquei aí médias salariais, né? Classe alta, a média de 7 mil dólares de salário, classe média por volta de $1.000, e há um contingente assim, significativo da população que trabalha pelo salário mínimo, que é aqui por volta de $370, mas há um nível de informalidade também muito grande.
Então, nem todos recebem o salário mínimo. Digo isso um pouco para falar que há um espaço importante para bens de alto padrão, mas talvez para ganhar na classe baixa, a variável preço talvez seja a mais importante. Aqui eu quis botar também a pauta de exportação do Brasil para o Paraguai. E não sei se vocês já entraram no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Esse é um gráfico que eu tirei de lá. Ele tem diferentes cores para os produtos exportados. Então, esse acinzentado escuro são produtos industrializados, o amarelo são produtos básicos agrícolas. Então, a gente vê a quantidade de produtos industrializados que o Brasil exporta para cá, e cada quadrado é um produto diferente. Aqui é um pouco o exemplo gráfico do que a Márcia falou mais cedo, da diversificação da nossa pauta. Aqui, o produto mais importante que o Brasil exporta para o Paraguai é 6,7% da pauta. São máquinas agrícolas. Então, assim, há vários tipos de produto que nós exportamos para cá. O Brasil é o maior parceiro comercial do Paraguai. Perde para a China em alguns anos, não necessariamente em todos os anos a gente perde. Durante a pandemia, o Brasil conseguiu passar a China como o maior exportador ao Paraguai. Mas, sim, há uma concorrência forte com a China, apesar, e acho que isso é algo bastante importante para a gente frisar, que o Paraguai não reconheça a China continental, ele reconhece Taiwan. Então, com isso, a China não compra diretamente do Paraguai. Isso é um dado interessante. Já o que o Paraguai exporta para o Brasil é, em grande parte, energia elétrica, da usina binacional de Itaipu, alguns produtos do agronegócio já processados, e recentemente há um processo de crescimento da produção industrial no Paraguai que produz bens intermediários para a indústria brasileira. É o que a gente chama de maquila. Aqui há indústrias de maquila em setores como automobilístico. Há um dado interessante que acho que 100% dos automóveis Volkswagen produzidos no Brasil hoje possuem componentes paraguaios da indústria da maquila, especialmente cabos elétricos, que a gente chama de chicotes elétricos. E ao chegar perto da minha conclusão, eu queria só mencionar, eu vi ali vários produtos da lista de empresas que estão participando, e acho interessante mencionar a conversa recente que eu tive com o presidente da Capasso, que é a Câmara de Comércio, Câmara de Supermercadistas. Acho que A Câmara de Comércio, e verificar se há um setor específico com maior demanda, o que nós podemos fazer de novas missões comerciais. E a minha surpresa foi da resposta. Estou dizendo, está instável minha conexão, acho que voltou. Minha surpresa foi a resposta deles de que, olha, precisamos de tudo. Precisamos de novos alimentos, de presentes, de objetos de decoração. Houve uma demanda realmente transversal por produtos brasileiros, e acho que a Expo Paraguai Brasil é uma oportunidade interessantíssima para vocês entrarem aqui no mercado. Eu fico aqui à disposição para quaisquer perguntas, e aí está o endereço aqui do setor, do SECOM, que é o nosso setor de promoção comercial, dentro da Embaixada do Brasil em Assunção. Então, queria agradecer, muito obrigado. Obrigada, Pedro. Bom, agora eu vou passar para o Júnior Dantas, né? Ele é que vai falar aí sobre a feira. Agradecer aí, pedir já desculpa, Júnior, por eu não sabia que você ia apresentar.
Essa palavra está contigo. Obrigado, um prazer estar aqui. Só um minuto que eu vou localizar aqui a apresentação. Conseguem ver alguma coisa na tela aí? Sim. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Márcia. Obrigado, Pedro, pela oportunidade da gente estar aqui, né, apresentando esse evento, que é um evento já bastante consolidado no Paraguai. Vamos passar aqui. Bom, como o Pedro comentou, realmente é uma oportunidade gigante para as empresas do Brasil de aproveitar esse boom de crescimento do Paraguai e o clima de negócios que nós temos aqui, né? Só para comentar, a Câmara de Comércio tem 22 anos, 22, né, Carolina? 22 anos. Eu estou na diretoria desde que iniciou o projeto da Câmara e nós organizamos esse evento há 15 anos. Nós estamos na 14ª edição e hoje é o maior evento da relação Brasil-Paraguai e um dos maiores eventos de negócios do país. Então, está super consolidado e isso facilita porque nós temos muito apoio, tanto da Embaixada como das instituições do Brasil e do Paraguai. Como a Márcia já comentou, será na quinta e sexta-feira de setembro, do dia 21 e 22. E no dia 20, nós estaremos organizando um coquetel de recepção aos empresários brasileiros. Está previsto esse coquetel para ser realizado no mesmo local da Conmebol, do complexo da Conmebol, que é um lindo local de eventos, é o maior local de eventos do país, onde nós reservamos a totalidade do complexo. Não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer aqui na Assunção. Esse prédio fica muito próximo ao aeroporto e do lado tem um hotel 5 estrelas da rede Bourbon. Então, isso já facilita também para quem quiser ficar lá. Bom, aqui alguns... Acho que Sim, a tela não está na tela cheia. A gente está vendo, pelo menos aqui, não sei se para todos está assim. Não Ah, está na sim. apresentação. É. tela cheia, não. A gente consegue enxergar as letras, mas não sei se tiver algum dado, né, numérico. Agora tá, E agora, ficou maior agora, mas ainda não está em modo apresentação, né? Mas está tudo bem, para nós está tudo ok. coloquei Acho em que modo apresentação, mas sai reduzido aqui para mim. eu acho que o outro jeito estava Agora- melhor. Ah, Assim, foi. agora foi. Ah, tá. Desculpa, eu não tinha percebido esse detalhe. Continuando aqui. Bom, esse ano nós mudamos o foco do evento pela primeira vez. Vamos estar apresentando um projeto dentro de um conceito de sustentabilidade. Então, o evento está pintado de verde. Nós temos hoje aqui bastante interesse de várias instituições, porque é um evento green, né? Então, tem vários cenários dentro desse contexto que faz com que o evento seja um evento de sustentabilidade. Só fazendo um resumo aqui, depois a gente pode enviar essa apresentação para vocês, mas nós já tivemos, no total de mais de 18 mil pessoas participando da Expo durante todo esse período, e muitas das empresas que estão aqui hoje produzindo, empresas brasileiras, entraram no Paraguai através da Expo, né? Falando de valores de milhões de dólares, o ano de 2022 nós fechamos com uma expectativa de negócio de 161 milhões de dólares nos 2 dias de evento, e esse ano nós apontamos um número de 180 milhões de dólares. Então, a gente acredita que vai superar esse valor sem problema, né? Como vocês podem ver no resultado, a gente teve mais de 3.500 pessoas participando das rodas de negócio. Esse evento está voltado para um dos objetivos de sustentabilidade empresarial, inovação e criatividade, aplicando cultura com valores agregados. Então, esses seriam os principais objetivos desse ano. Os pilares, né? Como eu comentei, nós temos uma área de roda de negócio durante as 2 tardes dos 2 dias do evento, que é um pilar importante, porque aí vem muitos empresários do Brasil e do Paraguai. A gente tem uma plataforma de matchmaking muito bem preparada, onde as pessoas podem iniciar as inscrições. Inclusive, a gente deve abrir as inscrições na próxima semana, mais tardar 10 dias, a gente já está com as inscrições abertas.
e uma equipe vai cooperar de forma operativa, toda operativa, para que as reuniões sejam realizadas em tempo e forma. Então, tem todo um trabalho, uma equipe enorme de pessoas por trás desse projeto, desse pilar da roda de negócio. Na área de exposições, nós estamos divididos em duas fases, como a Márcia já mostrou. Nós temos a exposição de empresas, de entidades na parte superior, e algumas com pavilhões, e na parte inferior é somente institucional. Tá? Então, aqui dentro, o que está em verde já está ocupado, o que está em amarelo e em azul não está. O que está em verde está ocupado ou reservado, como é o caso da SP Negócios, onde tem 8 estandes de 9 metros quadrados cada um. Seriam 72 metros quadrados, é isso? Eu acho Não, que é. 6 de 3 por 3. São 54 metros quadrados. Não, eu tenho 8 estandes, tá? é. Eu reservei 8 estandes de 9 metros quadrados cada um. Seria 8 estandes vezes 9, são 72 metros quadrados nesse pavilhão que tá reservado, tá bom? A gente, aí, um pouco eu vou só dizer para as empresas que, conforme o número, talvez a gente tenha que ampliar, né? E aí, como vocês podem ver, essa área em azul ainda está liberada, por isso que a gente precisa da confirmação de interesse o quanto antes para ser possível, né? A gente reservar o espaço, né? Realmente nós estamos aí já bastante ocupado, né? Aqui dentro desse espaço que eu reservei de 72 metros quadrados, Carolina, aí, você pode me corrigir na sua Sim, planimetria? nós Tem temos 6. 6 na realidade: 85, 86, 87, 88, 89 e 90, né? Ah, então eu estou São confundindo 6. o logotipo do São Paulo também em cima. Eu pensei que havia 2 São estandes aí 6 atrás. de Tem 54, mas a razão, gente pode ver para ampliar caso, pode como a ver. Márcia comentou, haja necessidade de aderir, né, mais empresas para que tenha um espaço confortável, né, dentro daquele modelo, Márcia, que você já apresentou muito bem no início. Bom, e essa parte que a Márcia comentou, a parte em azul do lado esquerdo, também poderia ser criada um pavilhão horizontal muito legal aí. Vai ficar em frente à Apex. Isso aqui devemos vender com certeza para outras empresas. Então, isso é uma área bastante concorrida. Vamos ter aqui próximo a uma porta de acesso do evento, então está bem localizado. Do outro lado, a gente tem um espaço pequeno, entre 91 e 96. Aqui realmente não entra. E temos no fundo, do 109 ao 120, também um espaço que está livre. Também poderia ser colocado toda uma linha de estandes aí. Independente disso aí, a gente vai analisando de acordo com o número de inscrições que estão projetadas para iniciar até amanhã, não é isso? Para iniciar hoje até amanhã, né? Está prevista. Com relação às medidas, os amarelos é 3 por 2 e os azuis são 3 por 3, né? Do lado direito, a gente vai ter a área de roda de negócios, as conferências vão ser realizadas pela manhã e os eventos culturais. E no piso superior, nós temos uma sala de conferências privadas, caso alguma empresa ou a SP Negócios queiram fazer alguma apresentação privada a algum, algum setor, a gente pode organizar e tentar ajudá-los aí nesse sentido. Ok? E na parte inferior também a gente vai ter um espaço de coworking para as pessoas que queiram participar do evento e ficar por aí. É importante que vocês saibam que todo o acesso desse evento é gratuito, nós não cobramos nenhum tipo de inscrição, inclusive de ticket de acesso, não existe essa cobrança. Nós vamos ter esse ano pela primeira vez um pavilhão startups, que é uma inovação que a gente decidiu organizar neste evento. Vamos ter as conferências, tá? As conferências é um marco importante. Estamos trabalhando num programa de altíssimo nível de conferências internacionais e vamos dar foco também à sustentabilidade.
Vamos ter um espaço cultural à noite, então, durante os 2 dias, os 3 dias, né? O primeiro dia é um coquetel de boas-vindas, o segundo dia é uma noite paraguaia, que a gente tem músicas de artistas locais, e inicia o já conhecido campeonato de caipirinha, que escolhemos um local gastronômico do Paraguai que prepara a melhor caipirinha brasileira. E no segundo dia, o encerramento com música brasileira. Então, aí a gente encerra, entrega os prêmios, tanto do campeonato de caipirinha, como o stand mais lindo e alguns outros prêmios que a gente está mapeando, como de startups. O evento é sustentável, como eu comentei, nós vamos ter um app onde todas as pessoas vão acompanhar o evento através do seu celular, os programas, os horários, podem fazer consultas, então a app vai estar disponível a partir do final deste mês. Também vamos distribuir sacolas e garrafinhas recicláveis, e durante todo o espaço do evento vamos ter distribuição de água grátis, através de bebedouros. Eu já não sei mais falar em espanhol ou em português, bebedeiros ou bebedouros, né? Pontos de distribuição de água. Vamos distribuir sementes, mudas ou plantas, né, de graça. Os stands têm um conceito de ser pavilhões sustentáveis, a gente está trabalhando nesse desenho, não é fácil aqui, inovação, as empresas que organizam stands não têm muitas opções, então a gente está tendo essa dificuldade, mas estamos avançando. E vamos criar vamos oferecer uma opção de uso de veículos elétricos para todos os participantes. Vai ter um ônibus que vai levar da região de hotéis até o local do evento elétrico, que vamos estar disponibilizando durante todo o dia. Essa é a nossa expectativa de ter tudo dentro do conceito de sustentabilidade. Bom, aqui são alguns detalhes de como vai ser organizado o evento, e vamos passar aqui para a fase final. Vamos ter carregadores elétricos, os pavilhões são sustentáveis, as inovações que eu já comentei, o espaço de startup, espaço coworking, islas estratégicas, os sócios vão ter algumas vantagens da Câmara, como lançamento de livros. Pela primeira vez, a gente vai ter um espaço para o Consulado do Paraguai em São Paulo, a Embaixada em Brasília, vai ter um stand também participando. E aqui temos algumas atividades culturais, a gente vai ter os shows previstos e o campeonato de caipirinha, e também está previsto oferecer sem custo um passeio através de um bus, um city tour pela Assunção. Isso vai ter que ser inscrição prévia, porque os lugares são limitados, mas o ano passado foi muito, muito, muito interessante, todos os participantes gostaram muito, né? E a gente está prevendo, como a Márcia comentou, apoiar as visitas guiadas. E isso a gente tem que contar com o apoio do Ministério da Indústria e Comércio, a Redex, a Embaixada, para ver se a gente mapeia as empresas. É um trabalho que a gente vai fazer em paralelo para apoiar. Bom, aqui eu tenho algumas ideias de estandes que a gente já identificou, que são estandes sustentáveis, que é o que a gente está negociando nesse momento, dentro do espaço, são imagens dentro do próprio espaço. E aqui eu tenho uma imagem de como projetamos o stand da Apex, para que vocês tenham uma ideia. Esse stand da Apex é para 12 empresas, né? São 12 empresas, é um stand grande, é um stand que tem sala de reunião, tem depósito, aí dá para ter uma ideia de como ele estaria. E aqui, como a Carolina me comentou, que seria algo parecido com a AB Casa. Esse aqui é o projeto do AB Casa do ano passado, tá? Isso é para 10 empresas. É 10 ou 8, Carolina? É 10, né? Foram 8 ano passado, mais Quanto? área institucional, exato. Tem um pequeno espaço aqui institucional, mas esse ano eles já anunciaram a necessidade de ter mais locais. São pequenos estandes de 2 metros quadrados, né?
e tem um balcão, um móvel de atendimento na frente com cadeiras. É mais ou menos esse seria o que eles chamam de top table. Como é o nome que eles dão, Carolina? É um tabletop, né? E com Tabletop. uma parte de estandes, uma cadeira, algo bem prático, porque também tem a questão das amostras, né? Que cada setor precisa expor aí os seus materiais, enfim. Aqui algumas imagens que eu também vi que a Márcia tinha acesso, aqui algumas imagens de como ficou o pavilhão da Becasa. Aqui seria, por exemplo, imagem de dois ou três locais, desse lado de um lado. Veja que dá para disponibilizar, dá para colocar os produtos de uma forma bastante visível, né? E essa é a ideia, né? Basicamente essa é a ideia. Nós, bom, em nome da Câmara, da diretoria, agradeço muito o interesse de vocês em participar. Eu tenho certeza absoluta, baseado no que o Pedro apresentou, que o investimento que vocês fizerem para participar vai ter um retorno garantido, porque existe muita necessidade de importação aqui de produtos do Brasil. Bom, eu não sei se tem alguma dúvida, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Bom, obrigada, Júnior, Carolina. Bom, aqui no caso, né, o pavilhão da São Paulo Negócios, o conjunto de estandes da São Paulo Negócios, será totalmente subsidiado pela São Paulo Negócios, né, tanto as despesas do chão quanto as despesas de montagem. O que a gente precisa realmente é a confirmação do interesse para a gente conseguir selecionar as empresas, né, aquelas com maior perfil, com maior possibilidade de realizar os seus negócios lá. Então, o que as empresas que forem via missão do São Paulo Negócio terão de custos são aqueles custos que apareceram naquele slide, né, sendo que as de São Paulo são isentas, exceto as despesas de viagem, hospedagem, alimentação e envio de amostras, que isso fica a cargo de cada empresa participante, né? A São Paulo Negócio dá o chão e a montagem da feira, né? E proporciona aí as demais coisas que a gente colocou que fazem parte da missão, né? Então, eu queria abrir aqui para vocês, empresas, se tiverem dúvidas, perguntas, se preferirem escrever no chat, o meu time faz a pergunta, se não, podem levantar a mão e perguntar e direcionar aí a pergunta, que a gente está aqui realmente para isso, né? Para esclarecer aí as dúvidas de vocês. Estou vendo a Camila aqui, por exemplo. Não sei se você quer perguntar alguma coisa, Camila, porque o teu produto é congelado, né? Oi, Max. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Não, nessa missão eu vou com o interesse da Chamego Bom, trabalha com doce de Tá, leite e o segmento de confeitaria, tá tá bem. bom? Márcia, será que eu poderia fazer alguns comentários adicionais com relação a... Claro, Nós temos já alguns parceiros, né, fechados enquanto hotéis. Eu já passei para a Vitória, a lista, a relação, né? A gente está para essa informação publicar, deve sair hoje, amanhã, enfim, no nosso site da Expo. Mas a relação de hotéis eu já passei, né? Tanto para a Vitória quanto para a Dani. Tem vários acordos interessantes. Vamos disponibilizar o ônibus para fazer o transfer, né? Porque da sede do evento até a parte de hotelaria, né? A parte de shopping, dá uns 10, 15 minutos sem trânsito. Mas, enfim, não é fácil, não é tão fácil veículos públicos, tá? Dá para Uber e tal. Então, mas a gente vai fazer essa parte também para facilitar a vida de quem está vindo, né, nos prestigiar e participar da feira. Vão sair dos pontos estratégicos, né? E então, para que seja também proveitoso e as pessoas possam já sair reservando, né, para não deixar de última hora, porque a cidade também tem vários eventos acontecendo, então a gente já tem os acordos com os hotéis. Além disso, a boa notícia também é que temos um acordo com a Gol Companhias Aéreas. Ela ofereceu uma tarifa, acordo para a gente. O desconto vai ao redor de 17%, 20%, dependendo do ticket, dependendo da região.
E as cotações vão estar disponíveis no nosso site também. Vai ter um banner inteligente da Gol e vai ser poder cotado aí para o período justamente de 18 até 23, que é o período, né, que a gente selecionou para viagem. De qualquer ponto do Brasil, então isso é bem interessante. Estamos aí só com o pessoal de TI configurando essa questão para que possam ser já cotadas as passagens e compradas no próprio site da Gol. Com relação à questão de hotéis e aéreos, que eu acho que é uma grande dúvida também, onde ficar, onde hospedar. E a outra questão talvez que a gente recebe bastante perguntas quanto à rodada de negócio. Na rodada de negócios, a gente vai abrir, como comentou o nosso diretor, até dia 31 deste mês vão estar abertas inscrições no site. É importante que cada empresa que tenha interesse em participar coloque o maior número de informações, fotos, catálogos, descritivos, né? Porque tem toda uma equipe de inteligência comercial para analisar o perfil e para que cada empresa que está vindo tenha qualidade, não tanto quantidade, mas qualidade nas suas reuniões. Então, quanto mais informações nós contarmos, será mais efetiva a busca de contraparte, né? E aí é interessante também comentar que nós teremos o stand, né? E quem está participando do stand, o horário da rodada é no período da tarde, né? Então, caso seja possível ter 2 representantes por empresa, é o ideal. Ou, né, ver aí com a equipe da SP Negócios, com o seu suporte, porque em um determinado momento, a sala, bem como o nosso diretor mostrou, o espaço da feira, é em uma sala paralela à exposição, né? Então, que acontece normalmente das 2 da tarde ou 3 da tarde até às 6, às 7 da tarde. Então, nesse período, o modelo do formato da rodada de negócios é 1 a 1, né? Então, vão até a área de rodada de negócios para ter essas reuniões. São essas as informações adicionais. Obrigada. O Pedro, a gente tem uma ordenzinha aqui que a gente vai cumprir. O Pedro está com a mão levantada, depois tem a Fernanda Silvana, da Vazarte, a Fernanda Zanuto, depois volta para o Júnior, e tem uma pergunta no chat que depois a gente faz aqui. A gente direciona aí para vocês. Pedro, por favor. Obrigado, Márcia. Queria só complementar com algumas informações importantes. A primeira delas é sobre a vacina de febre amarela. Aqui, quando o passageiro chega por via aérea, eles exigem a vacina de febre amarela com antecedência mínima de 10 dias, se não me engano. Então, é algo que, se alguém ainda não tiver essa vacina, é importante logo Providenciar, né? providenciar e o certificado também internacional. Sobre uma das perguntas que eu vi aqui no chat, a questão de burocracia alfandegária. O que nós fazemos aqui na Embaixada para os empresários brasileiros que participam na feira é uma carta da Embaixada, daqui do setor de promoção comercial, afirmando de que a empresa está trazendo bens para exibição na feira, não comerciais. Geralmente é a emissão de uma fatura para explicar que é um bem, amostra não comercializável, e que isso depois retorna ao Brasil. Isso é algo que eles costumam exigir. É possível vir por via aérea ou por via rodoviária. De Foz do Iguaçu até Assunção, a viagem costuma durar entre 4 horas e meia, umas 6 horas, dependendo do trânsito. A estrada está melhorando consistentemente, então é possível que seja inclusive menos do que isso. E só um dado que eu acho que é interessante a gente pensar é a participação do Brasil aqui na economia paraguaia. O Brasil é o maior investidor aqui no Paraguai, à frente dos Estados Unidos, de Países Baixos, e o Brasil tem uma comunidade muito grande aqui. Então, muitos brasileiros têm interesse em continuar consumindo produtos que eles consomem no Brasil e buscam isso aqui nos supermercados. Outro dado importante é o paraguaio viaja muito ao Brasil.
30%, 33% de todas as viagens que o Paraguai faz ao exterior são ao Brasil. Então, ele tem conhecimento já de produtos brasileiros, ele vê o Brasil como um local que tem produtos de luxo, e isso acho que é algo importante para a gente ter em mente quando for vender para cá. Mas fico aqui à disposição para outras perguntas. Obrigado. Bem, Fernanda, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, né, pela explanação do tema Paraguai. É um país que interessa muito para a gente. Nós somos um fabricante. E aí eu tenho algumas perguntas. Nós somos da cidade de São Bernardo do Campo. E eu queria saber quais são as associações que podem ser contempladas pela cidade de São Paulo, né? Já que o nosso CNPJ não é da cidade de São Paulo. E também, Existem várias associações. Eu precisava entender o teu produto exatamente é o quê? sim, nós fabricamos moda praia. Então, nós somos uma marca de moda praia e também fazemos private label para moda praia, para exportação. É a BIT e a BEST, né? No no Sim, teu caso, as duas associações que a gente tem são a BEST, que é a Associação Brasileira dos Estilistas, e a sim, BIT, que é da indústria têxtil, né? E confecções. sim, As duas sim. são parceiras da São Paulo Negócios, as duas têm sede na cidade de São Paulo, né? Você está Tá. pertinho, mas não Não, eu está sei. em São Paulo, É, né? não, eu sei, por isso até que eu queria perguntar. E tem uma outra questão também, em relação ao espaço físico, né? Todo mundo que se inscrever para a missão automaticamente terá esse espaço físico dentro do stand, ou você aponta que você quer ou não participar desse espaço físico, mas quer participar das rodadas de negócio? Como que é isso? Não é Então, necessariamente quem for terá que expor o seu produto fisicamente na Expo, ou apenas as rodadas de negócio podem acontecer? Ó, eu vou responder do ponto de vista da São Paulo Negócios, e depois o pessoal da Câmara pode responder. Tá, A São Paulo Negócios está organizando uma missão. Essa sim, missão é composta de uma programação que inclui tudo aquilo que eu falei: visitas técnicas, pré-qualificação e espaço expositivo na feira, tá, subsidiado pela São Paulo Negócios. Só tá, que é um espaço limitado, né? A gente, sim, por hora, como você viu lá naquela plantinha, a gente tem 6 espaços reservados. O que a gente sim, precisa é entender o número de empresas interessadas em participar como expositoras, para a gente fechar o espaço com a Câmara, né, organizadora tá, da feira, né? Então, a nossa ideia é levar um número mínimo de 10 empresas, né? sim. E aí os estandes vão ser divididos por essas empresas, né? Previamente, a gente não tem nem ainda como apontar qual stand para quem, né? O que a gente Ah, vai não, fazer não, é não é uma nem isso, era mais se. seleção, né? Então, era mais se uma coisa estava atrelada à outra. Então, já entendi que está, né? Das Então, rodadas de negócio, da exposição física. no nosso caso, as empresas que forem via São Paulo Negócios, o que que vai acontecer com elas? Elas terão o custo de chão de feira e de montagem subsidiadas pela São Paulo Negócios, pagando, se for de São Paulo, não paga nada, se for, né, aquelas duas Sim, taxas que eu mencionei. E sim, mais as despesas de viagem, envio de amostra, essas coisas. As demais empresas que não forem via São Paulo Negócio, que quiserem ir independente da missão, elas podem se inscrever para a feira e comprar um espaço expositivo único para elas, que aí é sim, uma negociação direto com a Câmara. Por que que a gente faz a missão? Porque a gente entende, a PEX faz, a Becasa faz, a São Paulo Negócio faz, por quê? Porque fica mais barato você ir numa comitiva, né, onde alguém não, sem subsidia dúvida, parte dos custos, né? Então, as sem dúvida. empresas, mas o que que as empresas precisam fazer? Se inscreverem para as rodadas, como foi dito pelo Júnior, né? Porque já vão abrir as inscrições. Então, quanto antes aquela empresa que está interessada preencher lá os dados, mais fácil de fazer o match com compradores interessados. Por quê? Porque o comprador, ele vai olhar na plataforma e se ele for um comprador do teu produto, ele vai olhar quem mais, além de você, vai estar lá e vai selecionar mediante o quê? As informações que você passa sobre o seu produto. Foto, né?
várias coisas que o formulário que você vai preencher lá para entrar na plataforma vai pedir, né? Então, o que a gente recomenda é que vocês façam as inscrições quanto antes, por isso que a gente deu o prazo até amanhã, para dizer se Sim, sim. vão querer ir ou não, né? E a coisa da rodada assim que abrir, né, Carolina? Aí a gente informa, Tá. obviamente, né? Vamos informar para vocês, ó, já estão abertas. Vocês costumam, e não é a primeira vez que a SP faz essa missão, certo? Ou é a primeira vez? Então, a gente já fez essa missão Tá, online, quando tá, estava na pandemia, a gente participou de maneira online. No ano passado, a gente estava disposto a organizar a missão. O que que aconteceu? Não teve quórum mínimo de empresas. Então, a São tá. Paulo Negócio não conseguiu realizar muito, embora a gente quisesse fazer. Esse ano, de novo, nós estamos com vontade de fazer. Vai ser um espaço bacana, vai ter um desenho bonito, né? Um projeto, uma proposta aí de cenográfica e de comunicação visual legal, né? Agora, o que a gente pode te dizer é dos resultados das empresas que foram por intermédio da São Paulo Negócios e que o ano passado foram sem o apoio da São Paulo Negócios, foram por iniciativa, mas por meio da São Paulo, que eles se inscreveram e aí, como não teve o pavilhão, a gente endereçou direto para o organizador. Uma das empresas foi ótimo, o relato dela foi que foi excelente para ela, tão excelente que ela já tem um distribuidor atuando para ela no Paraguai, né? Então, assim, a gente fala porque a gente sabe que há oportunidades, como o Não, próprio sim. Pedro comentou, assim, né? Eles, primeiro, gostam do Brasil, né? Segundo, eles precisam de tudo, né? Então, a gente aposta, né? É uma iniciativa em que a gente está apostando, Não, né? sim, sim, eu entendo. É que eu estou só, né, perguntando a respeito específico disso, porque como é uma rodada multissetorial, e geralmente quando são rodadas multissetoriais, o setor agrícola ou alimentício, ele é privilegiado porque ele tem uma maior demanda óbvia, né? Enfim, que todo mundo precisa comer. Então, eu estou pensando em relação à moda, né? Eu sei que foi uma dos itens que foram listados ali na apresentação, mas eu estou pensando se vai ter um mínimo de demanda ou se vão ter outros expositores que também são voltados a esse tipo de produto. Eu entendo que hoje não tem como saber disso, e é uma aposta, claro, a gente está vindo de uma outra aposta recentemente, né? A gente veio participando de uma outra feira internacional agora em julho, então a gente entende que é uma aposta. A única coisa que eu queria tentar entender um pouquinho nessa clareza é se para a área de moda em específico, como que isso está. E aí eu acho que o pessoal da Comex vai poder me dizer melhor se tem essa demanda também para essa moda, Márcia, gostaria de complementar aí. especificamente. Nós trabalhamos bastante na questão do perfil, né? Tá, Principalmente quando vem a parceria, que bem colocou a Márcia no início. Não que nós damos ou não damos prioridade para todos os eventos, mas lógico, sim, existe uma parceria que trabalhamos ao longo do ano. A Expo é o principal evento da Câmara de Comércio Paraguai Brasil. Mas sim. ao longo do ano, nós aqui na Câmara recebemos inúmeras solicitações, alimentos e bebida, a moda, embalagens, farmácias, limpeza, enfim, né? Então a parceria não termina ou inicia somente na Expo, né? Ao longo do ano, nós trabalhamos em maneira bem fluida. E, logicamente, nós damos uma total atenção e adicional atenção a cada perfil, porque a SP Negócios também nos passa, olha, tá indo a relação, eu já tenho a relação, né, de todas as empresas, a gente já tem um cuidado de olhar, já tem um cuidado de estudar cada uma de vocês que estão aqui, né, entrou e vê o perfil, vê o que que vende, vê se tem espaço, e se não tivesse, com certeza a gente ia sinalizar, olha, nessa feira, né, a gente vê que não é mas não é o caso, né? Aqui não tem ninguém, né, vendendo, por exemplo, coisa espacial, que no Paraguai não há, né, esse campo ainda. Mas a gente teve algumas, né, na edição passada, algumas que foram mais pontuais, por exemplo, fios, fitas e tal, e foi um sucesso para eles também, né? Não é uma demanda normal como uma feira mais setorialista, mas com certeza temos esse cuidado para que todas
tenham reuniões qualitativas. E tão importante também as visitas prévias que estão já na agenda, né? De conhecer o ponto de venda, de conhecer o retail, de conhecer a cultura, de conhecer a moda, de buscar outros parceiros fora da Expo e convidar eles até para a Expo. Então, acho que todo esse todo esse pacote, né, faz com que a feira seja um sucesso e para vocês construírem relações que estarão, com certeza, pós-evento também. Para isso, Fernanda, Beleza. também a gente faz a qualificação prévia, né? Porque Sim, daí a sim. gente vai abordar uma série de questões para as quais os expositores precisam estar preparados, né? Inclusive isso que a Carolina falou, que é muitíssimo importante, que é o quê? Pesquisar, entender quem são, né, os possíveis compradores que te interessa, né? Definir esse perfil é muito importante, né? Porque por meio dessa informação, o matchmaker vai conseguir casar a sua reunião de negócios, né? Sim, sim. É assim, é uma junção, né, tanto da informação do comprador quanto do vendedor, né? Então tem que ter esse trabalho prévio realmente, né? Sim. Depois a gente pode falar bem detalhadamente com você, exclusivamente, né, para falar um pouquinho de que maneira a gente pode te ajudar, né, com as suas dúvidas e tudo. Tem Perfeito. tem a Silvana aqui, que está com a mão levantada, Obrigada. né, Sil? Tudo bem? Tá, Oi, agora. Vai. Márcia, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Meu computador não funcionou, estou fazendo aqui pelo celular. Márcia, eu queria perguntar uma coisa. A gente tem, bom, obviamente, total interesse em participar, o Paraguai é um país super importante para a gente, enfim. Mas o que eu queria saber é o seguinte, eu vi aqui toda a proposta aqui do stand, enfim, as configurações e tal, e como você sabe, meu produto é relativamente grande, né? É. Então, eu não sei qual seria a flexibilização aí de fazer uma configuração diferente no stand ou alguma outra forma de a gente apresentar, ou talvez a gente realmente só participar das rodadas, porque eu fico um pouco preocupada de a gente não conseguir pôr e aí acabar ficando não tão bacana quanto poderia, né? O que a gente vai tentar, logicamente, a nossa ideia é fazer um espaço bacana, né? Porque é a primeira vez que a São Paulo Negócio está indo como instituição, e acho que vale muito a pena para nós ter um espaço bonito, um espaço interessante. O que a gente precisa mesmo é da manifestação de interesse, porque daí a gente vai ter um corpo de empresas, a gente vai conseguir ver que tamanho é o produto de cada empresa, algumas são alimentos, outras são, né? Para a gente conseguir fazer esse desenho, né, o mais adequado possível e previamente apresentar, né, para vocês, porque por hora a gente não tem nada, a gente tem um hall de empresas que estão aqui convidadas, interessadas em participar. Então, realmente, a gente precisa ter uma coisa mais certa, né? Eu estou realmente interessada, eu quero ir, meu produto é tal, para a gente conseguir fazer esse dimensionamento, né? Porque você viu, ainda Não, tem espaço, mas também não tem tanto assim, né? não, a Disponível. gente já vai fazer enfim, a inscrição, né? Enfim, manifestar aí o interesse. Era mais porque se você me falasse, olha, não, isso é fechado, não tem como a Não, gente não fazer é nenhum. fechado. Aí, assim, não teria nem como a gente expor, né? Mas, claro, a gente tem, e aí vamos ver o que que a gente consegue ajustar, até porque eu sei muito bem da qualidade e da forma com que a SP Negócio trabalha, então estou tranquila. A gente quer fazer bem legal, sabe? A nossa ideia é fazer o mais bonito possível, né? Mas vamos precisar dimensionar realmente, né? Por hora, eu não consigo falar para você, Silvana, mas eu prometo que assim que eu conseguir, eu te falo, né? A Quem gente vai. mais? Tem uma pergunta no chat que eu vou pedir ajuda e tem o Júnior com a mão levantada. No chat, a pergunta é assim: a rotulagem utilizada no Brasil é válida no Paraguai? Alguém sabe informar para alimentos, né? Bom, então, assim, vocês sabem que a rotulagem no Brasil está mudando, né? A gente vai ser obrigado a colocar uma série de informações nos alimentos relacionados a açúcares, quantidade de gordura, se é um alimento, como que é, altamente, eles têm um nome que agora eu não me lembro mais, mas era assim, altamente calórico, né? Enfim, se tem muito sódio, todas essas coisas, né? Então, eu vou pedir a ajuda do pessoal da Câmara para saber se já está em vigor essa nova legislação lá no Paraguai. Na Argentina, eu sei que está, né?
Não sei se eu deixo do Júnior e depois eu respondo. Todos estão falando aqui. O Elmer está falando que, que tem diferenças, ele tem uma cartilha Sim, sobre o eu posso tema. passar o link. Fala, cara. Posso passar o link? Tem sim, está mudando no último encontro do Mercosul, inclusive saiu uma regra, né, de nova rotulagem no último encontro da Cumbre do Mercosul. Então, vai ser exigido, né, a questão de açúcar, calorias, etc, etc. Mas também é uma questão assim, o idioma também, né? O idioma tem que estar em espanhol também, o produto tem que estar em espanhol, mas é uma questão que o parceiro local, o distribuidor, o representante, ele também pode anexar, colar em cima, adesivar uma nova etiqueta, né? Então, tem casos e casos, só não para quando é congelados e frios, isso não, isso já tem que estar impresso. Mas para outro tipo de produto pode vir uma adesivagem em cima do produto, que isso vocês podem fazer com certeza com o distribuidor, o representante, etc. aqui. Mas é um pouquinho diferente, assim como nessa linha que você falou, Márcia, está mudando também aqui no Paraguai, né, para cumprir com a questão da saúde, né, e todas as exigências. No Brasil a E gente tem um prazo ainda, né? Mas já está, né? Já está eu vou sendo deixar o link. cobrado, né? Agradecer o Elmer aqui, né? Que se colocou à disposição para ajudar. O Júnior está com a mão levantada, acredito que ele queira falar alguma coisa. Exatamente. Inclusive, eu estou aqui com um chocolate brasileiro e tem um rótulo aqui onde identifica somente o endereço do importador e um código do SKU do produto. Ou seja, eu acho que é bem mais flexível no Paraguai que o Brasil. Não sei se até setembro essas exigências vão entrar em vigor. De qualquer forma, como disse a Carolina, o representante local ele sempre assume essa responsabilidade, porque ele não pode entrar no supermercado com um alimento se não tiver, ou qualquer outro produto, se não tiver rotulado. Então, geralmente, os representantes locais assumem essa responsabilidade. O que eu queria comentar sobre a pergunta que apareceu aí de estandes individuais, nós também estamos subsidiando a feira, tá? A Câmara, ela usa parte dos recursos que nós recebemos de instituições que nos apoiam como patrocínio para subsidiar o evento. Então, os estandes nossos da Expo são os mais econômicos do nível de evento que nós organizamos, que é um evento de altíssimo nível, e realmente os mais baratos do Paraguai. Os estandes individuais de 3x2, estamos comercializando a 6 milhões de Guarani, que parece um número muito alto, mas não é. 6 milhões de Guarani equivale mais ou menos a 5 mil e poucos, 4 mil e poucos reais, né, Carolina? E o stand de 3x3 a 7 milhões de Guarani, a gente pode passar o valor em reais aí para vocês. São stands já completos, com estrutura, tomadas, iluminação, e a ideia nossa é dar o conceito de sustentabilidade. Com relação ao pavilhão da SP Negócio, a gente precisava, para fazer o orçamento da estrutura, a gente praticamente não vai cobrar o chão, né? A gente vai subsidiar o espaço, o piso, mas o pavilhão a gente vai necessitar de ter uma ideia de configuração. Inclusive, se for mais do que 10 empresas, se for 12 empresas, se alguma empresa quer um espaço diferenciado, se o pavilhão vai ter uma área institucional ou não, se vai ter uma mesa de reunião, qual seria o desenho? Se você já tem alguma ideia de outros eventos que já participaram, poderia nos enviar para a gente já trabalhar em função disso. O que eu posso dizer é que no Paraguai os eventos são bem mais econômicos que o Brasil, as empresas cobram bem mais barato, as empresas de montagem. Então, nessa informação, a gente precisa de levantar esse custo para prorratear em todos os participantes, né? Na verdade, a gente não vai cobrar dos participantes, né, Júnior? A gente vai fazer, essa Palangas vai bancar a montagem. Então, o que a gente está pedindo aqui, e o objetivo maior dessa reunião é esse, né? Apresentar o evento e apresentar para as empresas a ideia da missão, para a gente conseguir levantar o número de interessados em participar da missão junto com a gente, para a gente conseguir passar para vocês esses dados todos de tamanho que a gente vai precisar, ideia de montagem, né?
isso tudo. Não vai ser nada fora do normal, né, de impossível de realizar, mas a ideia é fazer um espaço bacana, né, diferenciado, bonito, tudo isso a gente tem aí essa prerrogativa sempre, né, os espaços da São Paulo Negócios, como a PEX, como a PCasa, todos querem fazer uma coisa bacana, né. Maravilha. Vamos esperar então essa informação. Obrigado. Então, aqui tá, a Vitória colocou no chat o formulário para vocês, empresas, para preencherem manifestando o interesse aí. A gente vai analisar, né, esses dias e volta a falar com todas as empresas, é, dizendo, né, se tá ok, quais foram aprovadas, quantas, né, para a gente conseguir o quanto antes decidir isso também aqui com o pessoal da Câmara, né, porque eles são nossos parceiros, a Câmara e Embaixada, né, tudo que a gente está propondo oferecer para vocês depende um pouquinho desse número de empresas interessadas, né, então nesse momento o que a gente pede para vocês é para preencherem o quanto antes, né. Preencher o formulário de interesse não significa, nesse momento, um compromisso. O compromisso vai significar na hora de assinar o termo de adesão, esse sim, né? Mas agora é um pouco para a gente ter noção de quantas empresas a gente tem, né? E de que setores, né? É isso, não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Mas no ano passado, a gente teve uma empresa muito similar à Vazart. Acho que até você passou aí a foto no início, né? O que que eles fizeram? Também é difícil trazer em aéreo, né? Uma quantidade, no caso específico dessa empresa, que tem um volume, né, maior. Então, como representante para os produtos da Vazart já estão aqui no Paraguai, né? Eu acredito que todo mundo aqui no Paraguai deve ter alguma coisa dela. Mas dá para ter um parceiro aqui que leve, que foi o caso do ano passado, levou até a feira e a gente colocou na feira, ficou muito legal. Ela trouxe pequenas mostras, né, de modelos menores para colocar na prateleira, e os maiores a gente conseguiu distribuir de uma maneira, ficou bem interessante, né? Então, cada caso é um caso, a gente pode ver com muito carinho, muito cuidado, também nos colocar à disposição para a gente receber antes as mostras e tê-las aqui na Câmara, né, e deixar lá no evento também, caso vocês, né, vejam de repente tem um container já exportando para cá, tem alguma coisa, então já pode mandar aqui para a Câmara, a gente se prontifica a ajudar nesse sentido, né, de receber as amostras e de levar até o centro de eventos. Você pode contar conosco. Ó, tá vendo? Com tanto apoio, gente, melhor estraga, né? Eu, se fosse você, já fazia o formulário hoje, porque amanhã a gente já tem todo mundo. Mas é isso, né? A gente tem trabalhado aí em parceria, a Câmara é super parceira, a Embaixada também é super parceira, assim, são amigos, para lá de parceiros, são amigos que a gente tem, e que está todo mundo imbuído desse espírito, né? De fazer com que as empresas tenham sucesso aí no mercado paraguaio. Então, a Silvana agradece aqui, um obrigada. E a gente também agradece vocês todos pela participação, pela disponibilidade. Queria deixar um abraço aqui para o Pedro, agradecer demais o apoio. Estou vendo o Serginho, e um monte de gente, né? Eliane da Bifum, Maria Prado, querida, da FAME, todos aqui, Silvana, enfim, Rodrigo, que estou vendo aqui também. É isso, gente. Estamos juntos aí nessa empreitada. Então, contem conosco. Qualquer dúvida, o meu time está super à disposição. Podem escrever para a gente. Vou pedir para elas colocarem o e-mail delas aqui, Amanda, Vitória e Caleb, que vão estar aí em busca das informações que vocês precisam, inclusive a Fernanda dos biquínis. Se você tiver alguma dúvida, escreve para a gente, tá? A gente consegue ver aí algumas coisas. Big Lu Metais, já preenchendo o formulário. Então é isso aí, gente. Só esperar aqui meu pessoal colocar os endereços e vocês
A gente vai passar também as apresentações, pode deixar. Oi, fala, diga. A gente que agradece, viu, Serginho? A gente gosta muito do Cienfesp e das empresas, é uma relação querida e antiga, né? Então, é isso aí, vale a pena também a gente prezar isso, né? Então tá, né? Então acho que tá tudo aqui, muito obrigada. A gente pode encerrar e dizer que, bom, seguimos juntos aqui para quaisquer coisas, lembrando de todas as atividades que a São Paulo Negócio faz, promoção de negócios, qualificação empresarial e inteligência de mercado. Então, vocês podem nos procurar para quaisquer um desses temas. Tá bom, gente? Um abraço a todos e obrigada pela presença. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau, obrigado, boa tarde. Tchau, obrigada.